A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós. Deus em Cristo nos abençoe e nos propicie um dia para lá de abençoado em sua presença. Meus amados irmãos, é com alegria que eu estou aqui mais uma vez, seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, para mais um vídeo, mais uma lição, mais uma aula. Ok? Eu quero começar, antes de tudo, antes de apresentar o conteúdo, claro, agradecendo a todos vocês. Tá? Estou muito feliz com o que Deus tem feito por intermédio deste canal, deste trabalho que aqui por nós é realizado. Louvo a Deus pela vida de todos aqueles que estão conosco, nos ajudando sempre, né, enviando aí seus comentários, suas sugestões, que todas eu leio tudo, leio todos os comentários, ouço, né, tudo que é dito a respeito do que a gente está fazendo aqui, porque nós devemos realmente ter essa preocupação para com as coisas de Deus. Estamos tratando de questões relacionadas à vida de Deus, é importante a gente parar. É lógico, sempre para olhar, para observar, para procurar entender. Então, seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui, de repente, hoje ainda não conhece esse material, esse trabalho, tá? Que Deus em Cristo lhe abençoe poderosamente. Vamos dar início aí, já falando que este vídeo será mais um vídeo relacionado à IBD, onde falaremos sobre pilares da teologia prática, que é o tema que estamos tratando aqui na IBD da editora Central Gospel, a revista LPD, Lições da Palavra de Deus. Também veremos que esse vídeo está tratando de maneira específica da lição 6, cujo título é Liderança Cristã. É claro que nós passamos aí um trimestre, todo ele falando sobre liderança cristã, então essa lição aqui é só para corroborar com aquilo que a gente já vem falando aqui ao longo do trimestre passado, né? Falando sobre fundamentos da liderança cristã. Então você já tem aí subsídios para que te possam auxiliar quanto a essa lição. Também veremos que o texto bíblico básico da mesma está em Mateus 20, versos 20 ao 28. Já seu texto áureo está em Provérbios 11, verso 14, que nos diz: Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Veremos que a nossa palavra introdutória nos dirá e leiamos juntos. Grandes realizações e conquistas são frutos de intencionalidade, planejamento e ação. Em todo mundo, em todo lugar, em todo tempo, pessoas precisam de lideranças que saibam quem são, onde estão e onde pretendem chegar. Em geral, líderes são pessoas com rara habilidade para motivar, influenciar, estimular e inspirar com a finalidade de alcançar certas metas, objetivos e resultados. Sobre esse assunto, o que se pode afirmar com certa propriedade é isso: liderar sempre será um grande desafio. Então, olhando aqui para esse ponto, a gente já passa a perceber algumas questões que são fundamentais para o entendimento, logo, para a aplicação dessa lição. Então, o assunto aqui é olhar a liderança cristã no âmbito, até eu diria, teológico, já visto o fato de que estamos tratando sobre teologia prática. Olhar, então, para aquilo que nós podemos aprender à luz da Bíblia, à luz de conceitos e estudos teológicos a respeito do que é do que vem a ser a liderança. E é por isso que eu estou convidando você a ir comigo até o fim desse vídeo. Eu peço que você vá comigo até o final, porque geralmente quando a gente coloca aqui na tela a palavra conclusão aí, no slide, a pessoa já pensa, acabou, não tem nada mais a ser dito. Mas volta e meia, eu sempre procuro trazer algumas coisas também que eu acredito serem importantes lá na conclusão. Então, o convite aqui é sempre o mesmo, será aí o nosso desafio, irmos até o fim do vídeo e não pularmos ou adiantarmos a fim de só buscar aquilo que estamos procurando de maneira mais específica. Dito pois isso, vamos lá então, o primeiro tópico da lição está aí, liderança cristã, é o tema a ser abordado no primeiro tópico. Para isso nós temos aí uma questão a ser tratada, qual é? De fato, algumas pessoas têm maior propensão para exercer comando do que outras. No entanto, aquelas que não possuem capacidade inata de liderança podem desenvolver habilidades para exercê-la de modo diligente. A gente já começa essa lição com aquela pergunta básica, né? Todo mundo nasce para ser líder, todos nós nascemos para liderar. É uma pergunta difícil de se responder, já visto o fato de que a gente não vê necessariamente, ou de maneira prática, né, praticamente todos liderando. Embora eu pense, embora eu acredite que todos possuem um certo tipo de liderança, dependendo da área, da questão ou do ponto a ser abordado quando o assunto é liderar. Mas, de certa forma, a gente percebe que, ou pelo menos o que parece, que pessoas já nascem para isso. A gente olha e fala, fulano nasceu para ser líder, fulano já tem a liderança ali na veia, incrustada. Então, a questão é, uma vez que a gente olha e percebe, a princípio, que
muitos já parecem ter nascido para liderar. A pergunta é: e aqueles que aparentam não ter nascido para tal? Aqueles que, quando nós olhamos, parecem, aos nossos olhos, não possuírem as capacidades necessárias ou a capacidade necessária para liderar. O que fazer, então? É o ponto. O que nós precisamos entender nessa lição, e veremos isso de maneira breve, clara e eu acredito específica, é o fato de que ainda que as pessoas, ou ainda que alguém, olhando para si, não se veja um líder, ou acredite que não tenha nascido para tal, dá para desenvolver a liderança. A liderança é algo também pode, deve, precisa ser em nós desenvolvida, a ponto de que a gente consiga exercê-la de maneira clara, específica, e como diz o texto aqui, de modo diligente. Então, o ponto claro é esse. Então, ainda que você não sinta que tenha nascido para liderar, sim, você é capaz de liderar. O Espírito Santo pode lhe usar gloriosamente para liderar dentro da casa de Deus. É isso que a gente vai olhar de maneira específica agora. Vamos lá, então, olhando para o meu subtópico. A liderança cristã deve ser guiada por parâmetros bíblicos. Lembrando que estamos trabalhando com liderança cristã. Então, é bom entendermos que o nosso foco, a nossa meta principal é entender o que a Bíblia diz a esse respeito. A Bíblia apresenta todas as qualidades e atributos necessários para o desempenho de uma liderança assertiva, pontual e transformadora. O primeiro ponto aqui é entendermos que, se nós estamos galgando a liderança cristã, precisamos fazê-la à luz da Bíblia, precisamos fazê-la pautada na palavra de Deus, porque é lá, sim, na Bíblia, que nós encontraremos os meios e os recursos necessários para exercermos uma boa liderança. Já visto o fato de que a Bíblia é o manual, o nosso manual de regra, de fé e de prática. Logo, também há pontos positivos quanto à liderança na Bíblia. E a Bíblia também nos ensina também questões negativas, no sentido de que, não que a Bíblia seja negativa, você me entendeu? No sentido de que a Bíblia também nos ensina o que não fazer. Então é na Bíblia que veremos questões positivas quanto ao que fazer e questões negativas quanto ao que não fazer, logo como não nos portarmos. Então a Bíblia, sim, a melhor maneira de nós exercermos uma boa, uma salutar, uma maravilhosa, uma agradável liderança cristã é olhando para a fonte de tudo, a saber, a palavra de Deus. Continuando aqui, nós temos um ponto específico a trabalhar também aí. A mãe de Tiago e João pediu a Jesus que seus filhos pudessem assentar-se junto dele em seu reino. Mateus 20, versos 20 ao 28. Este fato deu ao mestre a oportunidade de apresentar 3 atitudes fundamentais na liderança cristã: o sofrimento, a igualdade e o serviço. Outro ponto importante a ser observado aqui, meus amados irmãos, é o fato de que nós temos um texto na qual, um certo momento, caminhando Jesus a Jerusalém, ali a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago, a mãe de João, então ela vai até Jesus, ela se adianta ali naquela multidão, vai até o mestre e próximo, junto aos demais discípulos, ela pede para que o Senhor coloque, ou lá no céu, colocasse Tiago e João ao seu lado, para reinar, para governar lá no porvir, na vida vindoura. Embora há textos que também relatam o fato de que eles falaram isso. Então não há discordância. Não vou entrar nesse detalhe aqui, nesse mérito exegético, nesse mérito hermenêutico, a divergência. Eles que falaram, foi a mãe quem disse. Logo, você juntando os dois textos, perceberá que a mãe falou e ambos concordaram, é claro. Então, por isso, não há erro, não há discrepância na interpretação bíblica. Mas eu não quero fugir do assunto, o assunto é liderança. E aqui, o que nós temos é que Jesus então disse: podei vós beber o cálice que eu de beber? Quanto a beber, mas acredito que, hoje eu estou dizendo, agora, quanto a assentar-se uma à direita e uma à esquerda, isso não competiria a ele, sim, competiria ao Pai. O texto você conhece. Mas o ponto para a lição, o ponto focado à liderança que nós temos aqui, é que a resposta de Jesus a essas 3 pessoas, a saber, a mãe de Tiago e João, logo a Tiago e João também, trouxe a nós 3 pontos importantes a serem compreendidos dentro da liderança. Logo repetirei: sofrimento, igualdade e o serviço. E aqui você perceberá aí, professor, agora a minha palavra direta a você que estará lecionando a EBD, você, professor, perceberá que isso abre um leque para tratarmos esses pontos em separado. Okay? Vamos lá falar sobre o primeiro deles, o sofrimento. Então nós temos aí 1.1.1, o sofrimento. Leiamos.
Em função das enormes pressões que envolvem os postos de comando, o líder deve estar preparado para sofrer algumas vezes em segredo, a fim de cumprir o seu chamado. Então, para começar o ponto relacionado a essa questão do sofrimento, o que nós temos em mente aqui, que precisamos ter a princípio em mente? O fato de que o líder, volta e meia, eu diria, quase sempre, sofre muitas pressões, né? Comandar, estar num cargo, num posto de liderança, de certa forma trará ao líder uma pressão muito grande. Então o líder, pensando nisso já, ele deve saber, e sabendo, ele deve estar pronto. Pronto ao quê? Pronto a sofrer. Não que eu esteja dizendo com isso que liderança seja masoquismo ou sadomasoquismo, ou seja, o líder alguém precisa tornar-se líder só pelo prazer de sofrer, querer sofrer, desejar o sofrimento. Não, não é isso. Você não entendeu. É que a questão é que dificilmente nós conseguiremos separar essas duas coisas, liderança e sofrimento. Então, um ponto claro e específico aqui para você aplicar a lição é que o líder precisa, ou alguém que almeja, galga a liderança, precisa saber que ao querer isso, ao desejar isso, ao ansiar isso, ao anelar ser líder, tal pessoa precisa estar apta, pronta a passar por certos momentos difíceis. E isso inclui, claro, sofrer. E aqui eles traz aí, né, algumas vezes em segredo. Há pessoas que sofrem em segredo, passam por apertos terríveis, enormes contra a liderança. Então, basta que nós saibamos a princípio que liderar também é passar por momentos difíceis, logo sofrimento. E dentro disso nós temos aí Moisés teve de comandar uma nação inteira durante 40 anos e encontrou dificuldades até chegar ao seu destino. E aí a lição traz o exemplo prático de Moisés. Né? Pensa no homem que, cá para nós, gente, lendo a Bíblia é possível, é perceptível a nós a compreensão de que Moisés realmente sofreu. Moisés sofreu muito, né? Um povo obstinado, um povo de dura servil, um povo que volta e meia estava oprimido. Enquanto as coisas pareciam estar bem ao povo, o povo ia tranquilo, marchava, adorava, caminhava pelo deserto, mas bastava um apertozinho, bastava uma dificuldadezinha, todo o povo se concentrava de uma forma direta contra Moisés. A própria chegada de Moisés lá no Egito nos mostra isso. Moisés enviado a estar ali por Deus, e a primeira frase dita por Moisés a Faraó foi: deixai o meu povo para que me celebres uma festa no deserto, ou seja, o que Deus havia mandado Moisés dizer. E a partir daí as coisas não foram fáceis, porque Faraó meio que ao ouvir Moisés oprimia ainda mais o povo, e o povo, é claro, retrucava com Moisés. E nós temos um detalhe claro já de início ali, quando nós olhamos para Êxodo 14, onde Israel, após ter deixado terras como Sucot, Etã, e eles acampam diante de Pirairote, Baal-Zephon, Mar Vermelho à sua frente, e aí o povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, e Moisés está lidando com essa situação difícil, a ponto do povo querer voltar ao deserto, ou melhor dizendo, voltar ao Egito. Outro ponto também, como não bastasse isso, Números a partir de seus capítulos 10 e 11, onde o povo, após passar um período de um ano aproximado, acampado ali junto à península do Sinai, o Monte Horebe, o povo, na hora de montar acampamento para sair, já começou, uma turba do povo começou a murmurar, depois parte do povo começou a dizer a respeito da saudade da cebola, da comida do Egito, ou seja, Moisés sofreu muito. Então, liderança, para ser específico e não me ficar preso aqui nessa parte, no ponto 1.1, sofrimento, é que nós precisamos ter em mente o fato de que liderança também traz consigo aí o árduo e complicado e pesado fardo do sofrimento. Então nós temos outro ponto a ser observado, seria a igualdade. Vamos olhar para isso então. Nenhum líder deve julgar-se superior a quem quer que seja. Não raro, vê-se pessoas em postos de comando admirarem-se exageradamente de si mesmas, reivindicando melhores posições ou aclamações continuadas. Outro ponto importante também na liderança é o fato de que, primeiro, vimos que o líder tende a passar por terríveis sofrimentos, querendo ele ou não, faz parte, né, está agregado, atrelado à liderança, mas também outro ponto que o líder precisa observar de maneira clara é o fato de que o líder, por mais que esteja ocupando uma posição elevada, é uma pessoa igual a quem ele lidera, esse é o ponto. Então, o fato de sermos líderes não nos faz superiores, maiores,
mais excelsos do que as demais pessoas, né? Estamos acima das pessoas. Não, o líder precisa entender que seu cargo lhe dá uma certa autoridade, sua liderança ali lhe faz estar em um posto, por assim dizer, mais elevado, mas isso não faz com que ele seja uma pessoa melhor ou superior às demais pessoas. Então, o fato claro de se entender é isso, que nós precisamos também nos pôr em pé de igualdade com as pessoas no que tange ali sentimentos, as pessoas, assim como um liderado erra, um líder também pode errar. Assim como um liderado muitas vezes tem uma certa dificuldade em entender uma coisa, há líderes que têm também dificuldade em passar e se comunicar. Então, o ponto é que nós não somos melhores que ninguém, logo não há líder que seja como pessoa melhor, maior, acima de alguém. Liderança não nos põe acima, não nos faz sermos melhores que as demais pessoas. E olhando para as pessoas, nossos liderados, assim como nós, também olhando para eles, nós perceberemos o quão também falhos e complexos e difíceis somos nós, e nós precisamos olhar em pé de igualdade. Está aí outro ponto também específico e interessante da lição. Continuando aqui, nós temos o terceiro de uma lista de 3, que seria o serviço. Leamos e analisemos isso. O foco da liderança cristã está em ajudar as pessoas, não em mandar nas pessoas. Olha aí que coisa interessante. Então, para começar, gente, qual deve ser o nosso foco, logo o nosso alvo? E aí, é claro, com isso, nossa meta. A nossa meta deve ser ajudar, entendendo que Deus nos põe em cargos de liderança, Deus nos presenteia com tal liderança, a fim de que, estando nessa posição, possamos, a partir da mesma, dar aos nossos liderados recursos para que eles possam vencer as adversidades, crescerem, amadurecerem ao longo da vida. Então, nós estamos para ajudar, não para mandar. E há pessoas, é claro, que se fazem valer de seus cargos, suas posições, sua liderança, para mandar. E qual seria a diferença entre mandar? Mas um líder não deve mandar? A quem possa lhe perguntar isso. Não faz parte da liderança o mandar, o ordenar, o decretar, o determinar. O que nós temos que entender é o seguinte, gente, não é o líder em si que manda, mas a demanda é quem mostra a necessidade, logo, o líder é quem direciona. E uma vez que tal liderado percebe isso, e há essa necessidade de que aquilo seja realizado, tal liderado irá realizar, tal liderado irá fazer, não porque o líder o mandou, não porque uma ordem direta veio de alguém que é superior, ou seja, que manda nele, mas tal liderado entenderá que coube ao líder compreender a necessidade, coube ao líder perceber algo que talvez tal liderado não tenha visto ou percebido, e que compete a ele e há nele recursos da parte do líder para que ele possa realizar. Então não é mandar, não é gritar, não é falar no sentido assim de humilhar as pessoas, mas principalmente o fato de que o nosso foco deve ser em ajudar, e Deus nos dá liderança para que nela haja recurso para ajudar as pessoas. Nosso mestre e Senhor é a grande referência de humildade e serviço. O Filho do Homem afirmou que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Olha que coisa interessante, gente. Então, o aspecto principal de liderança deve ser analisado à luz daquilo que Cristo nos deu como liderança. Ele disse, porque eu nos dei o exemplo. Então, nós temos o todo-poderoso Deus, que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, né, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele antes aniquilou-se. A palavra aniquilar, da ideia de esvaziar, né, seria a palavra kenosis, da ideia de que Cristo todo-poderoso, glorioso, ele se esvazia no sentido de vir ao mundo, fazer-se como nós, como carne, embora, é claro, eu não tenha tempo de explicar todo o processo da kenose. Eu estou tentando resumir para a liderança, mas kenose ali é muito mais que isso. É um ensino por trás da kenose. Quer saber mais? Sempre deixa meu WhatsApp aqui. Só não posso responder agora, que vai esticar demais. É muito teológico aqui, o conceito de kenose. Vazio de quê? Do poder, da glória, da divindade? Não. Como é que é isso? Então, só para você ter noção. Mas resumindo, deixa eu voltar onde eu estava aqui para ficar mais fácil. O ponto é entender que Cristo, sendo quem é, demonstrou toda a humildade neste mundo, e aqui neste mundo, gloriosamente, de maneira tremenda, serviu. E aí nós temos João para corroborar com isso em seu evangelho. Jesus dizendo lá em João, porque desci do céu
não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, de que nenhum dos que me deu se percam, mas que todos ressuscitem no último dia. Olha que maravilha. Então, serviço, gente. Nós estamos aqui para servir. Todo líder é um servo, tá? Todo líder é um servo. Independente de ter pessoas ao seu redor para servi-lo, para ajudá-lo, para auxiliá-lo, ele também é um servo. Todos nós somos servos do Todo-Poderoso. Esse é o ponto. Continuando, nós temos aí o ponto 2, a liderança cristã e o enfrentamento de opositores. Vamos lá? Ser líder implica tomar decisões difíceis. Por essa razão, muitas vezes os liderados rejeitam o caminho escolhido para o curso das ações. É bom que entendamos uma coisa. Ao longo de nossa liderança, nós enfrentaremos opositores. E nem todos estarão aptos, ou nem todos compreenderão de maneira, eu diria, clara e específica a nossa liderança. Então, há coisas que nós precisaremos fazer, atitudes que precisaremos tomar, as quais quem está subordinado a nós não receberá tal atitude, não verá pelo menos a necessidade da tal. Então, teremos sim, baseado na lição, eu digo, que tomar decisões muito difíceis, né? Há pessoas que ponderam muito quanto a tomar uma decisão, pensam realmente se há necessidade ou não, mas há coisas que, querendo nós ou não, sendo nós os líderes que estarão ali ou não, tais coisas precisarão ser feitas, tais atitudes precisarão ser tomadas. E o que nós precisamos entender é que quando fizermos isso, logo teremos ali dificuldades quanto à aceitação. Então, nem tudo, líder, que você estará fazendo será previamente ou será automaticamente, eu diria, aceito. Haverá pessoas que se levantarão ali contra a sua decisão, contra aquilo que você pensou, contra aquilo que você intentou. Então, nós precisamos entender que existem liderados que acabam rejeitando o caminho, né, como diz aqui, para o curso das ações, ou seja, a maneira escolhida pelo líder. É claro que essa é uma hora de análise. Pode ser que talvez realmente o liderado esteja certo. Talvez o método que você, líder, escolheu, a maneira que você escolheu para realizar aquilo não é boa, não é eficaz. Talvez sim o erro possa estar na metodologia escolhida por você, líder. Aí é hora de fazer o quê? É hora de ser humilde, é hora de ser honesto, suficiente para dizer realmente você liderado ou vocês liderados estão certos. Eu errei na atitude de ser tomada, eu errei na fórmula, mas ainda que eu tenha errado, tal coisa precisa ser feita. Então vamos parar, vamos fazer uma análise, refazer tudo e aí, então, às vezes é isso. Eu acredito e eu deixaria para você, líder, no ponto não estão aceitando porque são opositores? Sim, eu até concordo com a lição quanto ao fato de haver opositores, mas talvez nós é quem fazemos ou criamos os tais opositores, quando as metodologias, o método utilizado por nós não é bom. Então, líder, pare para rever seus métodos. Possa ser que você que esteja errado, pode ser que as atitudes ruins estão sendo tomadas por você e você não percebeu. Talvez você quer levar aquilo na marra, no peito, na força. Talvez você esteja obrigando alguém a fazer uma coisa que tal pessoa não se sinta à vontade para fazê-lo. E talvez, pelo fato da pessoa dizer que não está à vontade ou negar-se a fazê-lo, você possa, por isso, estar chamando a pessoa de opositor. Então, 2 pontos a ser aplicados, a ser entendidos aqui. Um é quando você, líder, quando o líder está correto, logo o liderado não concorda por uma opinião dele, talvez acha que não deva ser, mas precisa ser feito daquela forma, a única forma é aquela, então, quando o liderado não quiser, ele será um opositor. Mas talvez há outros métodos, outras formas muito melhores, inclusive o liderado pode estar dando uma ótima opinião, uma ótima ideia, e você, líder, por orgulho, por altivez, não quer aceitar, aí eu sinto em dizer, o opositor é você, líder, nessa situação. Então, é hora de olharmos e analisarmos esses pontos. Continuando aqui, nós temos, não é incomum o líder ter de lidar com calúnias, desprezo, indiferença, solidão e abandono. Tais situações geram dúvidas e inseguranças. Entretanto, o servo fiel empenha-se em agradar a Deus, sendo verdadeiro e sincero em sua missão de servir ao reino. Outro ponto importante também é o fato de que o líder vai lidar com algumas situações complicadas quando o assunto é a adversidade. Uma delas são as calúnias. Né? Nós vemos que Jesus foi caluniado, né? Houve pagamento de falso testemunho contra Jesus,
O próprio Estevão também sofreu com isso aí. O próprio Paulo era chamado de impostor. Olha que coisa interessante. Né? Havia muitas pessoas, os falsos apóstolos chamavam Paulo de falso apóstolo. Olha como é que é o negócio. Então Paulo lidou e sofreu com calúnia, essa adversidade. Então o líder saiba que pessoas tentarão, sim, haverão aqueles que tentarão caluniar-te. Outro detalhe também é o desprezo, né? Que é uma arma, inclusive uma ferramenta muito poderosa, que é o desprezo. Inclusive nós usamos essa ferramenta quando a pessoa ali está tentando atrapalhar o ministério, a gente acaba desprezando essa pessoa e essa pessoa se sente muito mal, embora esteja fazendo algo ruim. Então entenda que assim como você às vezes pode usar a ferramenta do desprezo para desprezar um adversário da obra, tal pessoa também pode tentar desprezar-te. Então é bom que você esteja apto para lidar com esse desprezo aparente. Outra coisa, indiferença, que passeia ali quase em pé de igualdade com o desprezo, mas indiferença é aquela pessoa que está ali, não tá apático, está ameno, está indiferente ao que você fala, ao que você faz. Você fala, não te ouve, ou melhor dizendo, finge não te ouvir, não está nem aí. É complicado, então. E terceiro, você pode estar lidando com a solidão, né? Eu diria quarto, né? Solidão. Em que sentido? Muitas vezes as decisões tomadas por você, ou as atitudes tomadas por você, farão com que as pessoas vão, muitas vezes não querendo estar ao seu lado, os opositores, aqui eu digo opositores, vão se afastando, se afastando, se afastando ao ponto de você se ver só. Mas entenda, quando esse dia chegar, se chegar e quando chegar o dia da solidão na sua liderança, aí você vai passar a entender o que Jesus disse lá em João 16, né, 32 e 33. Em 32 ele disse, é chegado o dia e é vindo em que vós sereis dispersos e me deixareis sós. Mas aí ele vai dizer no 33, ou seja, eu não estou só, porque o Pai está comigo. E aí, melhor dizendo, 33 é agora, né? Porque no mundo tereis aflições, tem bom ânimo. Mas o ponto é, Jesus disse, é chegado o dia, ou é chegado a hora, e é vindo, em que muitos de vós serão dispersos e me deixarão só. E aí ele disse, porém eu não estou só. E por que ele não estava só? Ele disse, porque o Pai está comigo. Líder, você não está só, o Pai está contigo, Deus está contigo. Por fim, nós temos o abandono, que está ligado também, partindo da indiferença, a solidão está atrelada ao abandono, ou seja, e o abandono ele pode ser dito em duas formas, tá, gente? Aquelas pessoas que de maneira deliberada vão te abandonando, vão se afastando de você, líder, e o abandono também no sentido de pessoas que passaram a vida inteira dizendo, estou contigo, conta comigo, na hora da ação, na hora de fazer, na hora de realizar, as pessoas te abandonam e você fica só. Quantos são os líderes? Muitos são os líderes que marcam eventos, coisas para ser feitas na igreja, evangelismo, reuniões, trabalho, e todo mundo fala, conta comigo. Muitos são os líderes que empreendem comprar, adquirir algum bem para a igreja, algo necessário, fazem uma espécie de vaquinha, arrecadação, e as pessoas dão nome, e na hora de pagar, o líder paga sozinho do bolso. Então, tem também líder abandono. Cuidado com isso aí, é ruim. Tá? Eu diria para adiantar. As situações geram dúvidas e insegurança, sim. E aí é o problema. É que há líderes que, passando por essas situações, acabam ficando inseguro. E tal insegurança, para ele, infelizmente para o líder, tal insegurança acarreta no fato de ele achar que o erro está em si, de que ele não está sendo um bom líder, de que há uma ingerência de sua parte. Aí é o problema. Então, há líderes que dificilmente conseguem enxergar que os opositores estão fazendo aquilo, único e tão somente para arrancá-lo dali. E o que ele acaba fazendo? Olhando para dentro de si, ou fazendo uma introspectiva, e nessa introspectiva, talvez baseada no que está acontecendo ao seu redor, o líder acaba achando que o erro está nele, o problema está na péssima gestão dele, uma ingerência dele, um problema terrível com ele, e ele entrega e acaba cedendo o anseio, fazendo o que os opositores queriam, que é entregar o cargo e o posto. Tal líder parece não conhecer Neemias. Neemias diz, eis que estou fazendo uma grande obra, de modo que se descer, cessaria eu essa obra indo ter convosco? Então tá aí, faça como Neemias, não desce não. Tá? Entretanto, o servo fiel tem que se empenhar isso aí, agradar a Deus, são os conselhos que eu lhe daria, você líder e você professor, a aplicar aí na sua aula. Eu acredito que vai lhe ajudar bastante. Continuando, nós temos aqui 1.3, a liderança cristã encontra inspiração no Antigo Testamento. Vamos entender isso? Vamos lá. A maneira de pensar, comunicar ideias e agir capacita um líder cristão a inspirar as pessoas que estão ao seu redor. Vamos lá.
Os talentos de Moisés e Josué eram diferentes, porque as missões eram distintas. Então nós temos um exemplo claro aí. Olha que duas lideranças diferentes, embora Moisés tenha exercido um papel tremendo sobre a liderança de Josué. Josué vem para ser não só um percussor de Moisés, mas também parte da liderança de Josué extraída das experiências que Josué vivera ao lado de Moisés. Mas, ainda assim, o comportamento de ambos, o perfil de ambos, né? Moisés, um grande líder, um grande legislador, Josué, um grande guerreiro, um grande servo militar, alguém que levava o povo à peleja, à guerra, tanto é que nós vemos os dois agindo simultaneamente nisso, né? Quando você vê ali aquela batalha onde Ur e Arão seguram as mãos de Moisés erguidas, Josué está lá embaixo. Moisés está lá em cima, intercedendo, clamando, pedindo direção de Deus, um líder tremendo, nato. E lá embaixo Josué, na peleja, espada na mão. Então, lideranças distintas, mas que contribuíram de maneira massiva e expressiva, eu diria, maciça e expressiva, para o desenvolvimento da nação de Israel. Então, entenda isso aqui. Já aplicação aí para você, líder que me assiste, e para você, professor de EBD. Tá? Continuando aqui para você, professor, um grande abraço. Né? Tenho recebido muitos comentários de professor de EBD. Deus abençoe vocês. Eu sei que vocês passam. Eu também sofro como vocês. Não é fácil preparar uma lição. A gente sofre muito. Mas, no final, o fato de saber que pessoas estão sendo abençoadas por intermédio das nossas lições, da maneira como a gente leciona aí na EBD, lá na escola, na igreja, ajuda muito. Então, que Deus levante mais professores de EBD. Em nome de Jesus. Então, tá aqui, ó, Moisés e Josué. Talentos distintos, diferentes, missões distintas, mas contribuíram de maneira expressiva e específica para a obra de Deus. Então, lição prática que eu deixo aqui para você, dentro de Moisés e Josué, esse assunto importante aí que é. O que eu deixo para vocês? É o fato de que nós devemos entender que não importa se na frente da batalha, lutando, guerreando como Josué, ou se de maneira específica ali, ligando com questões burocráticas, eu diria, dentro da igreja, o importante é que a gente entenda se Deus nos colocou aqui. Deus colocou Moisés aqui, eu não posso querer ir lá. Eu estou aqui como Moisés, mas eu queria estar lá embaixo, como Josué, com a espada na mão, lutando contra Amaleque. Não, eu tenho que ser o Moisés aqui. Ah, Deus me colocou aqui embaixo, pelejando com Amaleque. Eu queria estar lá em cima, lá, sentado naquele monte com os braços erguidos lá, falando com Deus. Não, Deus te colocou aqui, lute. Exerça bem onde você está. O lugar onde Deus colocou você, você está sendo usado poderosamente para fazer a obra do Senhor. Continuando, porque muita coisa a ser dita, nós temos outro exemplo aqui. Eli, o sacerdote, e seus filhos, né? Vemos que a função ministerial de liderança não garante que quem a exerce esteja próximo de Deus ou que seja sensível à necessidade do povo. Diferente de Eli, Samuel foi um líder piedoso. Aqui nós temos outro exemplo que a lição nos traz. Eli e seus filhos e Samuel. E qual a diferença básica disso aqui? Em primeiro lugar, essa sensação de falsa segurança que a posição de Eli trouxe para ele. Ele era o sumo sacerdote, logo ele achou perfeito, poderoso, mais importante homem na face da terra, ou seja, o sumo sacerdote de Israel. Sim, até certo ponto nós concordamos, sim, um cargo excepcional, algo glorioso, um representante de Deus na terra, porém, isso acabou fazendo, ou pelo menos Eli não entendeu esse propósito. O que quer dizer isso? Quer dizer, muitas vezes, você, Eli, do fato de o cargo que você exerce aí na liderança não te garante de maneira nenhuma que você está tão colado, tão próximo de Deus. Não é o cargo, não é a tua liderança que te liga a Deus, é a sua piedade, é o seu devocional, é a sua vida com Deus que garante, tá? Então, tem gente que acha que o cargo, quanto mais eu subir no cargo, eu vou estar mais próximo de Deus. Lembrando que eu falei em aulas anteriores sobre diaconato, né? Tem gente que entende como subir, outros entendem como descer. Para mim aqui, imagina eu estou gravando um vídeo. Se eu escolher uma posição dessa, vai dar problema. Então, para você que acha que está subindo nos cargos na igreja, para você que acha que está descendo nos cargos, no sentido de que tem gente que acha que cooperador desce para diácono, que desce para presbítero, que desce evangelista, não importa como você use, tá? A nomenclatura, a visão, como você acaba denominando isso aí. O mais importante é que não são os cargos que nos dão proximidade a Deus, no sentido de que um pastor está sempre mais próximo de Deus do que um cooperador, um diácono. Não é isso. É o fato de que o que Eli precisou entender, e entender da pior maneira possível, é que a proximidade com Deus está atrelada ao quê? Está atrelada à nossa piedade, à nossa servidão,
o nosso compromisso com o reino de Deus, tá? E não com o cargo em si. As pessoas são compromissadas com o cargo, elas fazem as coisas por causa do cargo. Então está aí um exemplo em Eli. Continuando, nós temos Jeremias. Né? Jeremias entregou, deixa eu abrir a tela, Jeremias entregou uma mensagem impopular à nação de Judá, sofrendo com isso perseguição e severa resistência. Olha aí um tipo de liderança que poucos querem. A liderança pautada em fazer aquilo que o povo não gosta, em desagradar o povo. Falar isso em momentos, em tempos onde agradar as pessoas parece que é o que há, a gente shows, eventos, mega eventos feitos aí nessa área gospel, a gente acaba percebendo que a tendência de muitos é agradar, é trazer para si ou para perto de si as massas, arrastar as massas para onde quer que vá. E só consegue isso agradando, uma mensagem palatável, como diria aí o reverendo Hernandes, a mensagem salutar, aquela coisa boa, agradável. Tem pessoas que muitas vezes acabam buscando o quê? Buscando glória para si. Porém, Jeremias foi na contramão disso. A mensagem dada pelo profeta Jeremias é uma mensagem que não descia bem, o povo não absorvia, mas ser líder é isso, é entender que nós temos que buscar também compreender que vale muito mais agradar a Deus do que a homens, né? Lembrando que Pedro falou ali diante dos líderes do Sinédrio. Então, a obediência tem que ser a Deus. E quando obedecer a Deus implicar em desobedecer homens, quando obedecer a Deus implicar em desagradar homens, que a gente obedeça a Deus. Baseado em Jeremias, eu diria isso aí. Líder, atente-se a isso. Daniel, para fechar, né? Daniel revelou ser, com seus atos e palavras, um homem justo, reto, íntegro, bondoso e amoroso. Ele era agradável e sabia relacionar-se com as pessoas. Daniel 6:3. Olha aí um exemplo para fechar essa lista encabeçada aí de inspirações para nós de liderança no Antigo Testamento. E nós temos a liderança de Daniel, um homem que, deixando sua terra, aos seus aproximados 16, 17 anos de idade, fora habitar na Babilônia, sendo levado como cativo, né? Daniel, Ananias, Misael, Azarias e outros jovens mais foram levados cativos na Babilônia. E aí Daniel passa a viver naquela terra. E é interessante que Daniel foi crescendo ali, por quê? Porque Daniel foi alguém sincero, íntegro, genuíno, sobre lidar com situações. Tente imaginar a situação de Daniel, que trabalhou durante toda a sua vida. Daniel trabalhou, repito, durante toda a sua vida na Babilônia, naquela terra ali. Daniel recebeu o cargo de liderança, né? A gente viu lá mais ou menos uma espécie de triunvirato acontecendo na vida de Daniel, no capítulo 6. 120 províncias aproximadamente, 3 homens tomando conta das 120, 40 para cada, e Daniel serviu muito bem. Olha que tipo de liderança interessante. Então, não importaria para quem Daniel estivesse trabalhando. O importante dele é que ele fazia as coisas com amor. É um líder que entende que serve como que servindo a Deus, faz com amor, não se envolve em nada que é ruim, não abandona Deus, não abandona os preceitos de Deus e adora, busca. Isso é interessante aí, coisa que nós, líderes, também temos que observar. Continuando aqui, nós temos o segundo tópico da lição que diz qualidades exigidas na liderança cristã. Você percebeu aí que eu comecei falando devagar, já estou acelerando, porque eu começo a olhar para o meu cronômetro, pensa, 38 minutos e 22 segundos. Aí já começa a se desesperar. Mas, professor, não faça isso, ok? Eu até vou abrir um parênteses aqui, não faça isso. Não se desespere, não corra, administre bem seu tempo, comece devagar. Se você perceber que assuntos são parecidos, similares nos subtópicos, então divida o tempo. Talvez você está falando de um assunto no subtópico 1, o assunto meio que se repete no subtópico 2 e o assunto conclui no subtópico 3, ou, desculpa, no ponto 1.3. Então, o subtópico 1.1 é um assunto, subtópico 1.2 é quase o mesmo assunto, subtópico 1.3, corra no subtópico 1.1, corra mais no 2 e pare no 3 para explicar o que você falou antes. Então, corra muito, para, respira, faz uma espécie de resumo do que você falou. Aí você vai conseguir ter tempo para fechar a lição. Porque lições de 2 tópicos, para mim, a meu ver, são piores que lições de 3. Eu vou explicar por quê. Lições de 3, você sabe que tem que correr. Lição de 2, você acha que vai dar tempo. E acaba muitas vezes você morrendo a lição, acabando a lição, ou matando a lição no primeiro tópico, e você nem conclui o segundo tópico. Então, essa tem 2. Pensa, eu estou pensando aqui, vai dar tempo, vai ser rápido. É nessa aí que a gente acaba dançando, literalmente. Então, continuando aqui, qualidades exigidas na liderança cristã. Há qualidades
vitais ao líder cristão no desempenho de sua função, como pode ser visto no subtópico seguinte. Vamos ver então algumas qualidades aí que o líder que é vital, né, primordial para a função do líder. E veremos algumas delas nos subtópicos a seguir. Então, você já entendeu o título do tópico? Qualidades, repito, qualidades, mas que são exigidas, o líder tem que ter. Qualidades que o líder teria que ter, é o que você vai resumir no segundo tópico. O líder cristão precisa saber comunicar-se. É muito comum na liderança cristã cometerem-se erros em função de uma má comunicação ou até mesmo pela falta dela. A comunicação eficiente é uma obrigação do líder, não do liderado. Boa comunicação é sinônimo de boa liderança. Então, para começar, gente, no afã de realizarmos algumas coisas, a gente acaba muitas vezes não sabendo passar, não sabendo comunicar. A gente às vezes está tão preocupado em ver aquela tarefa cumprida que a gente não para, antes disso, tentar criar meios para comunicar de forma específica aquilo que nós queremos fazer. Ou seja, na forma prática, a gente precisa tirar algo de um lugar, a gente está tão preocupado em ver aquilo fora dali, que nem se preocupou onde é que aquilo vai ser colocado. Pronto, eu usei um exemplo, você me entendeu aí. Eu estou mais preocupado em arrancar um negócio do lugar do que encontrar um lugar para ser colocado novamente. Já que eu vou tirar dali, eu tenho que saber pelo mínimo onde é que eu vou colocar. E tem pessoas que muitas vezes correm para fazer algo e se esquecem de comunicar, de pensar, de calcular, de ponderar. Trazendo para o nosso foco aqui, nosso ponto, agora que eu acredito que você me entendeu melhor aí, é o fato de que nós precisamos, antes mesmo de passarmos ou repassarmos algo aos nossos liderados, analisarmos até mesmo a maneira de explicar como aquilo deve ser feito. Porque explicar um problema, ou melhor dizendo, apresentar um problema, ou exigir uma solução é fácil. O difícil é apresentar a solução do problema. Então, às vezes, nós como líderes pecamos, falhamos, erramos nesse sentido. O quê? No sentido de não nos comunicarmos bem, de não explicarmos de maneira plena o que queremos. Olha, eu quero que tal coisa seja feita, lembrando que assim que for feito, acontecerá isso. Crie, líder que me assiste aí, uma espécie de cronograma, fluxograma, como você quiser chamar aí, mas crie pontos para que a pessoa te entenda. Inicialmente, deve ser feito isso. Enquanto você estiver fazendo, haverá processos assim, o líder vai explicando. Olha, começa assim, pode acontecer enquanto você faz, isso aqui que eu estou fazendo agora é o líder tentando conversar com o liderado. Fulano de tal, paz do Senhor, você poderia me fazer um favor? Comece gentil, tranquilo, que tem que ser assim, pega aí, faz aí, segura aí, toma aí. Por favor, daria para você fazer isso, isso e isso. Porém, eu gostaria de explicar uma coisa. Enquanto você estiver fazendo isso, poderá acontecer algo ruim nesse sentido. Então, peço que você, ao fazer, cuide para que não aconteça. E caso aconteça, a atitude a ser tomada é essa. Pronto. A pessoa vai lá, entendeu o que tem que ser feito, entendeu que ao longo daquilo que deve ser feito, ao longo do processo de se realizar aquilo, pode acontecer anomalias e como tratar essas anomalias caso aconteça. Então, esse é um detalhe. Então, compete a nós nos comunicarmos bem. Porque a comunicação, está aqui, eficiente, é uma obrigação do líder, não do liderado. Então, às vezes, a gente exige que alguém faça algo, não comunicamos de maneira plena e correta a pessoa o que deve ser feito, o processo enquanto deve ser feito, e aí a pessoa inicia, algo dá errado, e a gente muitas vezes está lá e vai brigar com a pessoa. Você não entendeu o que eu falei, não? Você não ouviu o que eu disse, não? Você é surdo? Quando, na verdade, se a pessoa, ou se eu mesmo tivesse gravado o que eu falei para a pessoa antes, eu descobriria, ao ouvir a gravação, que eu não expliquei foi nada, eu só dei uma ordem. Então a pessoa pode dizer, não, mas você só falou isso, você não explicou o que tinha. Quantos de nós já vimos isso, de nossos liderados? Você não me explicou o que aconteceu, você não falou o que aconteceu. Falei, a gente já, logo, o líder não gosta de errar, o líder não erra, o líder é perfeito. Falei, eu tenho certeza. Você não falou, fica aquela briga. Então, comunicação é a chave do negócio, comunicação é o segredo. Então, tenhamos nós uma boa, logo, excelente comunicação. Continuando aqui, o líder cristão precisa proteger a igreja. Outro ponto importante. Os verdadeiros líderes procuram proteger a igreja
de falsos ensinadores, hereges e de pessoas que causam divisões no corpo de Cristo. A orientação pode parecer severa e isenta de misericórdia. No entanto, ele precisa ter em mente que sua compaixão deve estar dirigida, em primeiro lugar, para o rebanho que Deus lhe confiou. Outro ponto importante, gente. Um papel primordial do líder é a proteção. O líder é posto ali para proteger. Embora, vamos lá, de falsos ensinadores, hereges, pessoas que causam divisão no corpo de Cristo. Aqui, a pergunta é, que tipo de liderança é essa que protege? Então, professor, aqui, quando você estiver lecionando, você pode direcionar, caso queira, caso julgue necessário, essa liderança a pastores, presbíteros, pessoas que estão ali evangelizando, pessoas que cuidam, de certa forma, do rebanho. Pastores auxiliares, que é a igreja que tem um pastor auxiliar. Então, parece-nos que essa parte da lição, pelo menos esse subtópico aqui, estaria inicialmente endereçado àqueles que lideram no sentido de rebanho, pastoreiam ou auxiliam no pastorado. Tá? Esse é o ponto. Mas, se você quiser aplicar outras áreas, fique à vontade. Então, quem é que lida com o falso ensinador? É o membro? Não, é o pastor. Quem é que lida com o herege? É o membro? Não, é o pastor. Quem é que lida com pessoas que quer causar divisão? Quem é que pune tais pessoas? Quem é que exorta tais pessoas? É o membro? Não, é o pastor. Então, você pode, caso queira, caso julgue necessário, aí o professor dá aquela pausa, aquela parada e dizer para os alunos, gente, percebamos aqui, ó, a lição está nesse subtópico tratando especificamente de pastores líderes. Mas, embora isso seja o que é perceptível aqui na lição, por isso que eu estou falando disso, mas você pode aplicar para as outras áreas, caso queira fazer também, tá? É você que vai poder entender melhor isso aí. Então, a orientação pode parecer severa. Então, se você encontrar uma situação aí, professor, que você possa aplicar não só a pastores, líderes, obreiros, uma coisa aí na sua igreja, uma coisa aí no seu dia a dia, aplique. E no final você pode aplicar isso aqui. Lembrando que tudo que a gente faz contra a liderança, nosso foco principal é cuidar do povo de Deus, da igreja. Por mais que seja difícil exortar alguém, por mais que seja difícil, parece que a gente vai estar envergonhando tal pessoa, vou envergonhar um falso mestre, vou envergonhar um herege, vou envergonhar alguém que está fazendo errado alguma coisa na igreja. O que nós temos que levar em conta é que a nossa obrigação, embora seja de cuidar das pessoas que não servem a Deus, dar um bom testemunho às mesmas, mas em primeira instância, em primeiro lugar, defender o rebanho, defender a casa, a igreja de Deus, para que tal ensinamento, tal heresia, tais divisões, tais problemas não possam acabar destruindo a casa de Deus. Então, esse é o ponto, tá? Vamos lá, eu diria isso aí. Então, o líder tem que proteger mesmo. E aí, você, é claro, de maneira individual, você vai aplicar a sua liderança de acordo com o sentido que você quer tratar. Lembrando que a lição inicia nesse subtópico 2.2 com liderança focada a pastoreio, ao ministério.